Imagine que o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma força física que pressiona seus tímpanos. Você está parado no limiar de uma escotilha metálica. À sua frente, o horizonte não é azul, mas uma ferida aberta em tons de ocre e caramelo. Você respira fundo, uma última vez, menos o ar filtrado, com gosto de metal e reciclagem da estação. E por um impulso que desafia a sanidade, você remove o capacete. O selo de borracha se rompe com um sibilo seco. O que acontece nos próximos 5 segundos não é uma morte rápida e misericordiosa como nos filmes. É uma rebelião biológica. É o seu corpo descobrindo, da maneira mais cruel possível, que ele foi projetado para um mundo que ficou a 225 milhões de quilômetros de distância. O que você sente primeiro não é o frio, embora a temperatura esteja em 60 graus negativos. O que você sente é o vácuo tentando arrancar a vida de dentro dos seus poros. Se você quer entender como a fronteira final pode se transformar no seu túmulo em menos tempo do que leva para amarrar um sapato, e por que a nossa obsessão por Marte esconde perigos que a ciência ainda tenta catalogar, inscreva-se agora. Ative as notificações, porque a jornada que vamos iniciar hoje atravessa a linha tênue entre a exploração e a extinção. Este é o Universo 57. E hoje vamos descobrir o preço de 5 segundos no planeta vermelho. A primeira coisa que você precisa entender sobre Marte é que ele é um mentiroso. Nas fotos da sonda Perseverance, ele parece um deserto familiar, talvez o Arizona ou o Saara em um dia nublado. Mas Marte é um vácuo disfarçado de geologia. A pressão atmosférica lá é menos de 1% da terrestre. Para o seu corpo, isso é um veredito de morte imediata. No momento em que o ar marciano toca sua pele, a física assume o controle. Existe um fenômeno chamado ebulismo. Na Terra, a água ferve a 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica a mantém em estado líquido. Em Marte, essa pressão praticamente não existe. Isso significa que o ponto de ebulição dos líquidos cai para baixo da temperatura do seu próprio corpo. Em menos de 2 segundos, a umidade na sua língua, nos seus olhos e o revestimento interno dos seus pulmões começa a borbulhar. Não é que eles fiquem quentes, eles estão evaporando enquanto ainda estão dentro de você. Você sente um formigamento frenético, como se milhares de agulhas microscópicas estivessem perfurando sua mucosa. E aqui está o erro fatal que a maioria cometeria: tentar prender a respiração. Na Terra, prender o fôlego te dá tempo. No vácuo de Marte, é como segurar uma granada sem pino. Como a pressão externa é quase nula, o ar nos seus pulmões se expande violentamente. Se você não exalar, seus alvéolos se rasgam instantaneamente, forçando bolhas de ar diretamente para a sua corrente sanguínea. O destino final dessas bolhas, o seu cérebro, uma embolia fulminante antes mesmo do 3º segundo terminar. Mas digamos que você seja treinado. Você solta o ar, esvaziando o peito, enquanto encara aquele céu rosa-rosado. Agora, você é uma máquina biológica em pane, sem oxigênio entrando e com a pressão interna empurrando para fora. O oxigênio que já está no seu sangue começa a se difundir no sentido inverso, saindo do sangue e voltando para os pulmões para ser expelido. Você está se sufocando de dentro para fora, em uma velocidade que nenhum mergulhador jamais experimentou. O Sol, que na Terra é um aliado protegido pela camada de ozônio, em Marte é um carrasco. Sem uma atmosfera densa, a radiação ultravioleta atinge sua pele nua com uma intensidade radioativa. Não é uma queimadura solar que você sente no dia seguinte. É um ataque celular em tempo real. Cada fóton de alta energia está quebrando cadeias de DNA na sua epiderme. Mas você ainda tem 3 segundos. Sua pele é elástica o suficiente para não explodir. O mito de que o corpo explode no espaço.
É apenas isso, um mito menos. Mas você começa a inchar. O nitrogênio no seu sangue forma bolhas, distendendo seus tecidos, fazendo você dobrar de tamanho como uma versão grotesca e inflada de si mesmo. Neste exato momento, enquanto seus olhos começam a nublar, porque o líquido lacrimal está virando vapor e o frio de Marte, começa a reivindicar o calor das suas extremidades. Uma pergunta ecoa no silêncio absoluto. Por que, sabendo de tudo isso, nós ainda gastamos bilhões para chegar lá? O que existe em Marte que vale o risco de ver o próprio sangue ferver? Se você está fascinado por esse abismo tecnológico e humano, deixe seu like. É um gesto pequeno para você, mas ajuda este canal a continuar mapeando os mistérios que o Sistema Solar tenta esconder. Chegamos ao quarto segundo. Seu coração ainda está batendo, mas ele está bombeando um fluido que não consegue mais transportar vida. O sangue, agora viscoso e carregado de bolhas de gás, luta para chegar ao córtex cerebral. A desorientação é total. Você olha para o horizonte e vê o Monte Olimpo, o vulcão mais alto do Sistema Solar, mas ele parece apenas uma mancha borrada. A consciência começa a se apagar. É como se alguém estivesse girando um interruptor de luz muito lentamente. A última coisa que você processa é o cheiro. Muitos astronautas que retornaram de caminhadas espaciais relatam que o vácuo tem um cheiro metálico, como fumaça de solda ou carne queimada. Em Marte, o pó fino e tóxico de perclorato penetra nas suas narinas secas, deixando um gosto amargo e cáustico na garganta que já não consegue mais engolir. O quinto segundo é o clímax da sua resistência biológica. O cérebro, em um ato de autopreservação desesperada, desliga as funções não essenciais. Você desmaia. Se alguém te puxar de volta para a eclusa de ar agora, você pode sobreviver. Os danos oculares podem ser permanentes. Seus pulmões podem levar meses para cicatrizar. E o trauma psicológico de sentir o vácuo seria eterno. Mas você estaria vivo. No entanto, se ninguém te puxar, o desfecho é uma estátua de gelo e poeira. Marte não odeia você. O universo não é cruel. Ele é apenas profundamente indiferente. Nós somos anomalias de pressão e calor em um cosmos que prefere o vazio e o frio. Aqueles 5 segundos sem capacete não são apenas uma falha de segurança. São um lembrete visceral da nossa fragilidade. Quando olhamos para as colônias futuristas em ilustrações de ficção científica, esquecemos que estamos a apenas uma fina camada de policarbonato e tecido pressurizado da aniquilação total. Marte é um deserto de ferro e perclorato que não conhece o conceito de misericórdia. A ironia final é que, mesmo sendo o lugar mais inóspito que se possa imaginar, Marte continua sendo o nosso espelho. Nós o estudamos para entender o passado da Terra e para garantir o futuro da nossa espécie. Queremos conquistar um mundo onde não podemos respirar para provar que somos capazes de transcender nossa própria biologia. Mas a verdade nua e crua, sem filtros de cinema, é que Marte não quer ser conquistado. Ele é um cemitério de mundos, esperando pacientemente pelo próximo explorador que cometer o erro de subestimar o poder de um simples suspiro. Você teria coragem de ser um dos primeiros colonos, sabendo que um erro de 5 segundos separa a glória da eternidade no gelo? O que você acha que é o maior obstáculo? A tecnologia que nos leva até lá ou a biologia que nos prende aqui? Escreva nos comentários. O planeta vermelho não perdoa. Se você chegou até aqui, e compartilhe este vídeo com aquele amigo que acha que viver em Marte seria apenas uma aventura de férias. O espaço é vasto, mas o nosso tempo é curto. Nos vemos na próxima fronteira, aqui no Universo 57.